Olá, estou aqui novamente, né? Eu e o Hermes. A aula do 9º ano de matemática de hoje, a gente está iniciando o PET 3, tá? Então, vocês acompanhem lá na página 17, a gente vai falar sobre expressões algébricas, né? O que é uma expressão algébrica? Toda vez que eu colocar, né, eu tenho uma incógnita, né? Esse valor dessa incógnita geralmente é para descobrir, né, resolver um problema, né? Então, eu tenho uma expressão algébrica. Exemplo aqui, como que eu acho, né, esta área e o perímetro dessas pedras de granito? Então, eu tenho esta pedra aqui, que está dando para visualizar que ela é um quadrado, e eu tenho esta pedra aqui, que é um retângulo, né? Como que eu posso achar a área? Então, se eu sei este lado, né, a área do quadrado vai ser x vezes x, que é x ao quadrado. Então, se eu tenho essa medida, a área toda, né, desta pedra, eu consigo calcular. E o perímetro? O perímetro é a soma dos lados. Olha, se é um quadrado, todos os 4 lados medem o mesmo valor. Então, eu pego este lado, mais este, né? Vão ter quantos lados o quadrado? 4x, né? Então, aqui eu tenho uma expressão algébrica para representar, né, o perímetro desse quadrado, ok? Então, o retângulo. O retângulo, eu tenho este lado que mede 3 metros, o outro também vai medir quanto? 3 metros, né? Para eu encontrar a área, eu preciso de saber, né, este lado aqui, que seria a altura, né? E eu posso multiplicar 3 vezes x. Como está em metros, se tiver tudo em metro, vai ser o valor, né, multiplicado por 3, esse valor da altura, que vai dar 3x, outra expressão algébrica, né, metros quadrados. E o perímetro? O perímetro eu vou somar esse lado que é 3, mais esse lado que é 3, dá 6. E se eu somar esse lado que é x mais x, vai dar quanto? 2x. Então, para eu descobrir o perímetro, né, aqui eu só tenho esse lado de medida, né, então eu tenho 3 mais 3, 6, x mais x, 2x. Então, eu vou descobrir o perímetro aí em metro do retângulo. Então, um exercício para a gente relembrar um pouco aí, né, a questão da equação do primeiro grau. Por quê? Porque se eu tiver um perímetro que é igual a 8 metros, eu dei o perímetro desse retângulo. Quanto que vale o x? Então, é uma equação do primeiro grau, que eu posso somar 3 mais 3, que dá 6, mais 2x, né, que é o perímetro, não é 8? Então, eu consigo achar o x. 2x eu passo 6 para cá subtraindo, então 2x é igual a 2, 8 menos 6 dá 2, e o x vale quanto? O x vai valer 1. Então, se esse lado tem 1 metro, eu consigo calcular a área também, né? Quanto que é a área? 3 vezes 1, que vai dar 3 metros quadrados, né? Então, aqui eu tenho um exemplo de exercício. A gente vai rever, né, a questão das equações e aprender novas equações durante o PET 3, tá? Então, outro exemplo. Um quadro é constituído por uma tela pintada. Então, tem aqui uma pintura, né, muito bonita, com formato retangular. Então, aí isso é um retângulo. Este lado é igual a este, então este também mede quanto? 30 centímetros. E este mede quanto? 60 centímetros. Então, esse mede 60, esse também mede 60, né, que é um retângulo. Então, o que pediu no exercício? Esse exercício é o exercício 1, tá? Da página 18 do PET 3.
Então, vocês acompanhem comigo para vocês entenderem como é que faz esse exercício. Então, se eu tenho aqui a pergunta, né, uma moldura cuja largura mede x, né, a pergunta foi: qual é a expressão algébrica simplificada que representa a área total da moldura? Então, a moldura é esta parte aqui. Eu tenho um retângulo, então esse retângulo aqui é 60 vezes x, que é essa altura, então eu tenho 60x só a área desse retângulo. Vou calcular área por área para vocês entenderem. Esse quadradinho aqui, né, que é uma parte da moldura, esse lado é x e esse lado é x, então vai dar x ao quadrado. Olha, quantos cantos iguaizinhos eu tenho? Eu tenho este e este. Então, eu tenho 4 vezes o x ao quadrado, né? Então, eu tenho 4 cantos iguaizinhos. Aqui eu tenho a altura, né, 30. Esse pedacinho aqui não é x, então esta área desse retângulo dá quanto? 30x. E a área desse retângulo também é 30x. E desse outro retângulo, 60x. Então, como que eu posso responder a pergunta, né? Qual que é a área total da moldura? Eu achei separadamente, né? 60x mais 60x. Eu achei 30x mais 30x, né? E os 4x ao quadrado, né, que a gente tinha encontrado. Então, qual que é a área total da moldura? 60x mais 60x, né, dá 120, 30x com mais 30, 60x, então ainda posso juntar, simplificar esse x. Então, dá 180x e este aqui é ao quadrado. Então, eu já juntei os 4x, né? E aí, qual que é a resposta? 4x ao quadrado mais 180x, né? É a área total dessa moldura que está em volta. Toda essa área que está em volta dessa tela pintada, né? Bom, esta área, se eu der um valor, né, um problema assim, né, um exercício, né, área total da moldura, essa área total da moldura é 90 centímetros quadrados, né? Como que eu posso achar o valor de x? Então, a pergunta do exercício pode ser assim: encontre o valor de x. Observem, gente, que x ao quadrado é diferente desse x aqui. Então, aqui eu tenho uma equação do segundo grau. O primeiro grau é quando eu só tenho x. Quando eu tenho o x ao quadrado também na equação, ela é chamada, né, essa expressão algébrica é chamada de uma equação do segundo grau. Essa equação do segundo grau é o que nós vamos resolver durante o PET 3. Então, vocês vão aprender também como resolver uma equação do segundo grau, ok? Então, mais para frente. Então, a gente está vendo como, né, fazer essas expressões algébricas para que vocês consigam depois resolver equações também do segundo grau, ok? Um outro exercício que tem no PET é o exercício 2, que está na página 19. A pergunta foi: qual é a expressão algébrica que representa o perímetro deste apartamento? Então, o perímetro, eu posso somar, né, esses lados do perímetro, para calcular, né, todos esses lados do apartamento. Então, se eu tenho este lado é A, eu posso somar com este, que é B. Reparem que este aqui também vai ser B, este também vai ser quanto? A, né? Quando você, né, aí dentro da sua casa, você observa os cômodos da sua casa, do seu apartamento, você pode observar quais paredes, né, tem os lados iguais. Então, a maioria são retângulos, né? Mas pode acontecer também, né, de ter um cômodo diferente. Se ela tiver os dois lados iguais, eu tenho,
né, um quadrado, né? Então, aqui no caso, não tem, né? Isso aqui é um retângulo. Então, como que eu faço para encontrar, né, a expressão algébrica que representa o perímetro? Perímetro é a soma dos lados. Então, eu vou pegar o perímetro do apartamento, é toda essa soma aqui, olha. Então, eu tenho A mais B mais C mais A de novo, mais B contornando, mais C, mais 3B, mais 2B, mais B, mais A, né? Aqui, ó, tô aqui. Então, vou concluir que eu comecei daqui, né? Qual que está faltando? 3C. Então, essa expressão, para eu simplificar, eu tenho que somar todos os A's. Então, ó, A mais A mais A dá quanto? 3A. Então, juntei todos os A's. Mais que isso, é só se eu tiver a medida do A. Então, se o A tiver tantos metros, aí eu consigo achar quanto que vale esse perímetro aqui só de A. Esse A que é igual a esse, né? Então, aqui no perímetro eu estou juntando todos os A's, que é este e esse. Então, são 3A's mais 8B. Então, eu tenho este B, mais este B, mais esse 3 vezes o valor de B, mais esse 2 vezes o valor de B, que dá 8B. E o C? Juntei esse C com mais este, né? Com mais este C, então dá quanto? 5C. Então, é a expressão, né, que representa o perímetro deste apartamento é uma expressão algébrica, né, em que eu não tenho valores ao quadrado. Olha, quando é área, sempre eu tenho um valor ao quadrado. Então, nós vamos mexer também com a equação do primeiro grau e do segundo grau quando eu tiver área, tá? Bom, o perímetro, a resposta, né, é essa aqui. E a gente vai ver também, durante o PET 3, produtos notáveis, relembrando, né, o quadrado da soma de dois termos. Qual que é a área total? Qual que é a área total desse aqui mais esse? É A mais B. Então, é o quadrado da soma. Então, aqui eu tenho este lado igual a este. Então, eu tenho o quadrado, né? Esse mais esse ao quadrado, que eu posso calcular uma área, né? Então, A mais B ao quadrado é um produto notável, gente, né? É fácil de você identificar. Então, isso vai agilizar nas nossas expressões algébricas com equações do segundo grau. Se eu tiver A mais B ao quadrado assim, eu sei que é isso vezes isso de novo. E aí, olha, eu vou fazer A vezes A, dá quanto? A vezes A dá A ao quadrado. B vezes A dá B. B vezes A de novo, eu coloquei na ordem, em vez de colocar BA, eu coloquei AB, né? E B vezes B, B ao quadrado. Então, eu tenho um produto notável aqui, que eu poderia já falar assim, olha. O quadrado da soma de dois termos é igual ao quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, 2AB, mais o quadrado do segundo. Então, eu tenho aí um produto notável, porque se na hora de eu fazer, em vez de eu resolver, e eu sei que já vai dar isso, no final, já agiliza minhas expressões algébricas, ok? Bom, aí tem um exercício no PET que está lá na página 21, exercício 1 da página 21. Qual a área total? A área total, eu vou pegar o x mais o 3, né? E vou multiplicar por x mais 3. Então, em vez de eu resolver, né, separadamente, eu sei que é x mais 3 vezes x mais 3. Eu sei também que é
um produto notável, né, de um quadrado perfeito, que é o quadrado do primeiro, que é x ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo. Então, eu tenho 2 vezes, né, o valor de x vezes o segundo, que é 3. 2 vezes 3, 6. E o x ficou 6x. Mais o quadrado do segundo. O quadrado do segundo é 3 vezes 3, que dá 9. Já agilizei os meus cálculos, em vez de eu fazer tudo separadamente. Um outro, né? Aqui, ó, um exemplo. Se a área é igual a 144, então vamos supor que essa área toda é igual a 144 metros quadrados. Como que eu posso encontrar, né, esse valor do x? Eu posso calcular o x assim, ó. X mais 3 não é igual a isso? Então, nós já substituímos. É igual a quanto, então? 144 metros quadrados. E aí, gente, é o que nós vamos ver, né, nas próximas aulas. A gente vai resolver uma expressão algébrica, né, que representa uma equação do segundo grau, porque tem o x ao quadrado aqui, né? E essa expressão toda vocês vão aprender, né, nas nossas próximas aulas, como resolver equações também do segundo grau, tá bom? Bom, outro produto notável, eu tenho a área do quadrado é A vezes A, né? Então, se eu pegar este mesmo quadrado, olha, e tirar esse pedacinho, então eu tenho esse quadrado achurado aqui, que a gente fala, achura é nessas listas aqui, é um tipo de achura que eu coloco no meu desenho. Então, eu posso calcular, né, A menos B vezes A menos B. Então, eu tenho também um produto notável, o quadrado da diferença desse termo, né, desses dois termos que são iguais. A menos B, né, A menos B ao quadrado, que vai ser o mesmo que A menos B vezes A menos B. Quanto que dá? Então, olha só, se eu multiplicar, eu sei que vai ser o quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo, que é esse produto notável aqui, olha. O quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Então, nós temos outro exercício do PET. Exercício 2 da página 21. Observe o quadrado de lado x. Então, a gente tem este quadrado de lado x. A área, então, eu vou multiplicar x vezes x, é x ao quadrado. Se eu pedir no desenho, né, essa medida que é 3, eu retirar daquele quadrado anterior, ó, retirei 3 aqui, então como que eu posso calcular? Eu sei que essa área achurada vai ser x menos 3, né, vezes x menos 3, que é x menos 3 ao quadrado. Então, eu tenho x menos 3 vezes x menos 3, que é um quadrado, né, da diferença. Qual que é mesmo? O quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, então vai dar menos 6x, mais o quadrado do segundo. Então, isso também pode ajudar vocês. A área achurada for 36 metros quadrados, eu tenho também uma equação do segundo grau que a gente vai, né, aprender a resolver essa equação, né? Então, gente, procurem fazer os exercícios do PET, né? E nós vamos aprender muito agora no PET 3, né? Muito obrigada pela sua participação.